Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre processo de fabricação de leite e derivados. E sempre trazendo aqui aquele conteúdo muito bacana, de bastante relevância para vocês, onde a gente pega aí alguns temas aí de muita importância que trazem muita dúvida para a gente estar podendo esclarecer um pouquinho aqui para vocês, trazendo um pouco para contribuir aí com o conhecimento de vocês. Hoje nós estamos aí mais uma live, a gente vai falar de um queijo aí que é bastante produzido também, muito apreciado, né? E que com certeza traz aí algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida aí sobre esse tipo de produção, fique à vontade, vão participar com a gente aqui, deixa aí suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer aí em esclarecer para vocês. Boa noite. Opa! E aí, doutor Wilson? 100%? 100%. E aí? Falar Muito hoje bom. sobre frescal? Hoje nós vamos falar sobre frescal, né? Queijo aí muito apreciado, né? Muito apreciado aí para comer ali na mesa. E tem Difícil umas de dificuldades, fazer. né? Tem umas Difícil pra dificuldadezinhas danar de dele aí. mexer. Ele tem umas dificuldadezinhas aí. É por isso que a gente está aqui, para trazer um pouco de informação para o pessoal, para eles ficarem bem atentos a alguns pontos que a gente vai comentar aqui, que com certeza traz dificuldade para quem quer produzir queijo Minas Frescal. Não é mesmo? Eu, particularmente, sou bem receoso quanto a esse queijo. Eu acho que o laticínio ele tem que ser um laticínio... Todos os laticínios têm que ser muito bons no que diz respeito à parte de higiene e sanitização. Mas, se tratando desse queijo, eu acho que tem que triplicar o cuidado Sim, com pelo certeza. risco de contaminação. E Sim, com uma certeza. coisa que eu sempre falo com o pessoal quando eu vou fazer uma visita técnica sobre o projeto, geralmente o pessoal quer colocar todos os produtos no mix. Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. E quando você começa a apresentar os pontos críticos de cada produto, o pessoal já começa, não, então vamos produzir isso, vamos produzir aquilo. E o frescal, ele parece ser muito fácil, porque você não precisa maturar, Sim. é um queijo de consumo rápido. Então, assim, tem todas as características para ser um queijo muito simples de trabalhar. Inicialmente. Mas eu sou bem receoso quanto ao produto, porque tem esse aspecto de contaminação, que é um risco muito grande. Sim, sim, com E certeza. tem que ser levado em consideração também, uma coisa que eu falo muito é o fator climático. Né? Um queijo que ele depende muito de controle de higiene, controle de temperatura, né? Além de uma técnica de produção adequada, né? E essa questão de higiene, ela passa a ser mais necessária nesse queijo, né? Porque ele tem uma característica que favorece o desenvolvimento de bactérias patogênicas. Daí essa dificuldade de grande parte dos fabricantes em obter um queijo de boa qualidade, né? O pessoal está entrando aí, Pedro Muito Henrique, bom. Roberta, um abraço, Roberta, sumida. Opa. É isso aí. Ó. O O pessoal da pessoal tá MIAC está aqui também, revestimento. muito bom, pessoal. Pedro, Leide. Vamos lá, Edson, acho que vamos começar, né? Fala pra gente a origem desse queijo, um pouco da história desse queijo aí pra nós. Sim, sim, vamos lá. Bom, o queijo Minas Frescal é, como a gente já disse, esse queijo, né, que tem aí queijo Minas. Normalmente ele foi, né, desenvolvido aqui nas terras aqui em Minas Gerais e sofreu diversas adaptações, né? Tanto que a gente tem Minas Frescal, Minas Padrão, Minas Artesanal. É tudo derivado de um mesmo processo inicial, né? Nascido aqui nas terras aqui de Minas, bem há bastante tempo, na época da colonização do Brasil ainda. E de lá para cá foi difundindo e tendo aquelas adaptações que a gente viu. A gente falou essa semana já do queijo Minas Padrão, né? Um queijo também muito interessante, né? Com um sabor bem peculiar. E
Agora, a gente está falando aí agora do queijo Minas Frescal, né? A diferença básica, Minas Frescal, Minas Padrão, Minas Artesanal, está relacionada às características, né? Cada um tem uma característica diferente, né? A gente comentou aqui do Minas Padrão, o Minas Artesanal tem uma característica muito parecida, só que é feito artesanalmente, então tem processo de maturação um pouco diferenciado, né? O leite normalmente é com leite cru, né? Já o Minas Frescal já é um queijo de característica completamente diferente desses dois. Apesar do nome continuar sendo Minas, tem características diferentes, né? A primeira delas é que ele não é maturado. Diferentemente do Minas Artesanal e do Minas Padrão, né, e do Minas Meia Cura, né, ele não tem maturação. É um queijo fresco, né, queijo classificado como queijo não maturado, de consumo direto. E também outras características que diferem estão relacionadas às suas características físico-químicas, né? O queijo Minas Frescal é um queijo de muito alta umidade, enquanto que os outros queijos, Minas Padrão, Minas Meia Cura, Minas Artesanal, normalmente estão classificados ali como queijos de média umidade, né? Onde a gente tem umidade ali variando de 36 a 45,9. E o Minas Frescal, a umidade ela varia de no mínimo 55%, até onde você conseguir uma característica adequada para o queijo, sem exagero, né, pessoal? Não é porque tem umidade mínima que significa que a gente pode colocar um queijo lá com um exagero aí de umidade, né? Então, essas são as principais diferenças entre os queijos Minas que a gente tem aí difundido aí pelo Brasil inteiro, né? É isso aí. Um abração pro pessoal do Via Láctea de Guatama. Opa! Laticínio com Valeu, queijo pessoal. aí, sensacional. O pessoal lá bem Muito bom. empenhado na fabricação de queijo. O Paulo Henrique está aqui com a gente. Ô, Paulo Henrique, prazer ter você aqui. Um abraço aí pro Muito pessoal. bom, Paulo. É isso aí. Tá aqui pertinho hoje de mim. Pois é. Temos a presença ilustre da dona Giovana, doutora Adriana, que está sumida. O pessoal está aparecendo aí. Muito bom, pessoal. Muito bom contar com a participação de vocês. Muito mesmo. A Thalita está acompanhando a gente lá de Santa Catarina. Ô, Thalita, que coisa boa. Maravilha. Terra boa, tá? Terra boa. Terra do queijo também, né? Lá se fabrica muito queijo. Eu vou te falar a verdade. Queijo é no Brasil inteiro. É tudo terra do queijo. Aqui a gente gosta de queijo mesmo, né? É de Minas ao Nordeste, de Minas ao Sul, de Minas a Rondônia. Inclusive, Rondônia, a gente já foi lá para fazer trabalho em Rondônia. É isso aí. Para quem acha que queijo está, né, só aqui para o lado de cá, não. Está para lá também, né? Muito bom, muito bom. Alisson, mineirinho do queijo, entrou aí também. Ô, Alisson, pode mandar suas dúvidas que você estava com ela aí mais cedo, que não, o homem está aqui para responder. Muito bom, é. A Thalita está falando que é produtora. É isso aí, Thalita. Fabio, que tipo de queijo aí? Fala para a gente aí. Isso aí. Pessoal, a live hoje é sobre queijo de Minas Frescal. O Hélio está aqui para apontar os 3 principais erros que ele escolheu para falar, mas quem produz Frescal ou qualquer outro tipo de queijo quiser tirar alguma dúvida com a gente, pode ficar à vontade que a gente está aqui para responder. Eu queria aproveitar o momento aqui para falar um pouco sobre o nosso evento do dia 25, 27 e 29. Já está em cima aí na semana que vem. Mas ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. Semana do Laticínio Lucrativo, pessoal. Um evento online, gratuito. Para participar desse evento, são 3 dias, dia 25, 27 e 29. Basta se inscrever no link que está na bio aqui do Instagram ou no site da nossa empresa. E se tiver alguma dúvida com relação à inscrição, é só mandar um direct para a gente e o nosso suporte vai responder prontamente. As aulas, elas ficarão gravadas por tempo limitado e bem curto. Entendeu? É bem pequeno o tempo mesmo, então eu aconselho a não perder. É isso aí. E uma novidade... A Thalita está cadastrada já para o evento. Parabéns, Thalita. Bom demais. Excelente, Thalita. Fala uma novidade. Frescal e meia cura lá.
E uma novidade para esse evento é que a gente costumava fazer eventos sempre ao vivo, né, Wilson? A Uhum. gente sempre tinha uns eventos ao vivo e dessa vez a gente não vai ter um evento ao vivo, né? Você vai receber um link aí para acesso da aula quando ela estiver liberada, que você vai escolher o melhor momento para você para assistir essa aula. Te recomendo que assista as aulas em sequência, porque uma é continuidade da outra. Assim você vai aproveitar o máximo possível do conteúdo, que com certeza nós estamos colocando aí para colaborar com vocês. É isso aí. Então vamos lá. Isso aí, vamos lá? Fala pra gente aí, primeiro dos 3 erros que você escolheu aí. Vamos lá. E é igual o Wilson está falando, gente, foi escolhido, porque assim, se a gente for falar de erros, né, de É. processo, a gente tem uma infinidade de erros que podem acontecer. Mas tem alguns que são muito clássicos, né, que basicamente você consegue enxergar só de observar um processo de fabricação, você já consegue enxergar que ali está ocorrendo aquele determinado erro. Então, eu selecionei 3 aqui que eu acredito que muitos já aconteceram, que aconteceu com muitos de vocês e que a gente deve evitar porque traz, sim, prejuízo tanto para o nosso rendimento quanto para a qualidade do queijo frescal, né? E como a gente quer laticínios lucrativos, então vamos evitar esses 3 erros aí, tá bom? Vamos lá para o primeiro. Bom, o primeiro que eu selecionei aqui está diretamente relacionado com o processo de fabricação. E ele começa ali numa etapa importantíssima, que é na etapa de corte e mexedura. Pessoal, aí a gente vê muito erro no processo de fabricação de queijo frescal, né? Porque já começa errado. Então, assim, nesses pontos aí iniciais das etapas, se você errou, não tem como reverter essa situação lá na frente, né? Essa etapa já prejudicou e dali para frente você no máximo vai conseguir manter, mas melhorar essa situação você não consegue, né? Então fique atento a corte e mexedura. Corte por quê? Corte é determinante para rendimento do queijo. É determinante. Então, se você faz um corte errado, já perdeu. Já perdeu a chance de ter um queijo com rendimento adequado. Então, tem que ficar muito atento. Fazer o corte de maneira adequada. Característica de corte é sempre lento, né? Bem lento no início, aumentando gradativamente e respeitando o tamanho dos grãos. Isso aí é outro ponto que a gente observa de muito erro. O pessoal tem medo, às vezes, hoje, de deixar o grão um pouco maior, que deve ser a característica do queijo Minas Frescal, né? É um grão que tem um tamanho ali variando entre 2,5 e 3 centímetros de aresta, né? De lado. Então, o pessoal, às vezes, fica meio preocupado de cortar o queijo desse tamanho, o queijo ficar com muita umidade. Não. Se você faz o corte adequado, mexedura adequada, seu queijo vai ter a característica adequada no final do processo, né? E aí, com esse tipo de medo, o pessoal acaba cortando demais. E isso prejudica demais o rendimento também. Então, aquilo que você faz em excesso te prejudica em excesso também. Então, o corte é bem lento, no tamanho adequado, inicialmente bem lento mesmo, e depois a agitação constante, iniciando-se de forma lenta, né? Um detalhe que eu queria falar, esse aí eu vejo muito e, cara, mata qualquer rendimento de queijo. É o pessoal pegar para fazer o corte e usar um agitador, principalmente quando fazem pequenas quantidades. Vai usar agitador para cortar a coalhada para fazer um queijo Minas Frescal. Pessoal, isso mata todo o processo. Mata o processo. Não faça isso de forma alguma. Quem fabrica em pequenas quantidades, mesmo em pequenas quantidades, faça uso de lira, faça uso de uma faca maior para poder fazer os cortes mesmo, mas de forma alguma use agitador para que vai quebrar, né? E a gente não quer quebrar, a gente quer cortar a massa. O nome já diz tudo. A massa, ela deve ser cortada e não quebrada. Quebrar, a gente quebra quando a gente vai fazer fermentados, iogurte, bebida láctea, né? Aí a gente quebra, porque a gente quer uma coalhada fina, lisa, né? Agora aqui no queijo, não. A gente quer cubos. A gente quer os cubos de massa, e não aquele corte todo, né? E o que acontece nesse corte quando a gente faz assim com agitador? A gente perde muito
parte daquela massa, né, muito fina, ela perde ali para o soro. A gente perde para o soro. Muito dos componentes do leite que a gente deveria de transferir para a massa vão ficar no soro. Prejuízo enorme, rendimento que vamos ter aí um dano muito elevado de rendimento, a gente deve evitar. Então, a dica é fazer corte bem adequado, em tamanho adequado e a mexedura inicialmente lenta. Lembrando que no queijo frescal a gente não tem aquela mexedura com vigor, né? Porque não vai chegar nesse ponto, né? A massa não vai ter essa necessidade de uma agitação mais vigorosa, mas sim uma agitação constante mais no final do processo. Então, esse é um erro aí que com certeza muitos já cometeram, mas tem certeza que agora vai parar com isso, não vai ter mais esse erro. Média de Minas Frescal. Responde para a Thalita aí para a gente. Qual que é a média de Minas Frescal? Essa média de Minas Frescal, assim como qualquer outra média de queijo, vai depender muito das características do leite, né? Não adianta a gente falar aí que dá para fazer queijo aí com 5, com 4,5 litros por quilo. Isso depende da característica do seu queijo. É possível. Mas, em média, a gente tem uma característica do queijo aí em Minas Frescal girando entre em torno de 5 a 5,5 para estourar uns 6 litros por quilo. Isso é um queijo de muito boa qualidade. Com certeza, quem faz um queijo nessa faixa aí está conseguindo um resultado muito interessante, porque, nesse caso, o rendimento, né, do queijo Minas Frescal, que ele está muito relacionado com o teor de umidade, ele tem uma interferência muito ruim quando você adiciona muita umidade ao queijo. É um dos erros que a gente vai conversar aqui também. Então, não é muito interessante. Ele tem que ter uma umidade ali não tão alta, mas também obedecer o mínimo da legislação, 55%. Né? Thalita mencionou um negócio aqui sobre esses detalhes, as regrinhas que tem no queijo. Thalita, justamente é isso que a gente traz nesse conteúdo que a gente trabalha aqui. São os detalhes que talvez você não está vendo aí na sua indústria. E o que a gente sempre fala é que o laticínio em si ele é feito de detalhes. Produzir queijo, a maior parte vai produzir fermentado. Então, muita gente vai conseguir fazer isso. Agora, o que vai diferenciar o seu produto são os detalhes. E o que vai diferenciar o seu laticínio financeiramente, você vai prosperar ou não, são os detalhes também. Então, acompanha a gente, que a gente está aqui para engrandecer o setor, para ajudar o setor, entendeu? Como eu sempre menciono nas lives, para mim, para o Éder, é muita dor quando a gente vê um laticínio passando por dificuldade. E na maioria das vezes, quando a gente vê esse laticínio passando por dificuldade, são por falhas de detalhes. Eu fico muito brincando com ele aqui, porque ele coloca sempre detalhes, mas o negócio é rico em detalhes. Justamente os detalhes. O que faz essa diferença é detalhes. Então, assim, quando a gente chega num laticínio, vê uma produção de queijo, vou dar um exemplo de um queijo muito comum que a gente falou hoje, que é a mussarela. Isso. A gente vê um laticínio aí trabalhando com 10, 11 litros de leite por quilo. E a gente, na hora, a gente já percebe os detalhes. Aí está justamente no corte, igual o Hélio está falando. Está no cozimento, a filagem não é respeitada, o tempo de resfriamento do queijo também não é respeitado. Para outros queijos, coisas maturadas, igual a gente citou no início da semana, não se respeita uma coisa importantíssima, que é o tempo de maturação. É igual o Hélio está falando do frescal aí agora. Tem uma relação muito grande entre a umidade do frescal e a qualidade do frescal. Isso é muito claro para a gente. Não adianta, eu já escutei, o Éder já viu isso demais também. Eu faço frescal com 4,9. Eu acredito que faça, mas vai ter qualidade? Aí se você faz uma vantagem de fazer um queijo com 4,9 e ter uma devolução depois de uma parte dessa produção que vai acarretar prejuízo para você. Porque você vai fazer o quê com esse queijo? Se a gente for levar em consideração, às vezes, porque assim, perdeu. Então, aquela parte da massa que retornou, né, aquele queijo que retornou, o correto para você saber o seu rendimento seria descontar em peso daquela massa que foi produzida. Sim. Provavelmente, seu rendimento de 4,9 vai passar aí para cima de 6, provavelmente, justamente pelas perdas ocorridas quando você tenta forçar demais isso. E uma coisa que eu queria completar aqui é o seguinte, uma coisa que a gente tem que pensar
é no consumidor, é quem vai consumir aquele produto. Então, talvez você está Lógico. achando uma vantagem danada fazer um produto aí com 4,9, um queijo mais um, mas o consumidor vai te comprar aquele queijo uma única vez. Depois ele não vai te comprar mais. Ah, Sim. achei aquele queijo muito mole. O mercado hoje é muito exigente. Então, eu falo que qualidade é obrigação dos laticínios. Então, não adianta produzir produto, vamos colocar assim, entre aspas, de média qualidade, que você vai pagar caro por isso. Então, sim, Sem dúvida. como eu sempre falo, eu e o Éder, a gente está aqui para ajudar, longe da gente ser o dono da razão, mas é o que a gente mais vê nas indústrias. A gente está calejado de ver isso. Então, se a gente pudesse abrir a mente do proprietário da indústria e colocar algumas coisas, uma das coisas que a gente colocaria seria essa questão de qualidade de produto, porque ela é primordial. E eu estou falando isso porque muita gente não leva em consideração esse tipo de coisa, está preocupada com rendimento. Olha, eu queria que você respondesse para mim que não tem a ver com o tema de hoje, mas dá uma breve explicação aqui para o Vamos Alisson. É o lá. seguinte: ele está com a ricota melando e dando muita Hum, umidade e está azedando tudo. O que você uhum. acha que pode ser? Consequência clara, né? É azedar tudo. Isso aí é a consequência mesmo. Mas o que que acontece? Essa questão de ricota melã, né? Cabe a gente fazer uma análise mais completa, né? Para a gente entender o processo em si. Mas normalmente, se tudo estiver sendo feito de maneira adequada, e a ricota mesmo assim está melando, pode ter relação com o desenvolvimento de bolores e leveduras, que é um caso gravíssimo para esse tipo de queijo, assim como é para o frescal. Nós vamos comentar disso aqui também na questão do frescal, que são queijos muito similares, né? Principalmente nessa questão de contaminação. E bolores e leveduras causam esse tipo de situação, né? Deixa a casca um pouquinho melando ali. Uma coisa que você deve, com certeza, estar fazendo para tentar evitar essa situação é, primeiro, a sua ricota, você está falando que ela está com umidade muito alta, né? Não quer dizer que a ricota tem que ser prensada, viu? Tem muita gente que prensa a ricota, isso não é obrigatório, não quer dizer que prensar vai diminuir a umidade, nada disso, né? Porque o próprio processo que você tem ali com a forma já é suficiente para reduzir bastante a umidade dela, ficando ali na faixa adequada, né? A ricota com a umidade aí na faixa aí de 65 até 68% é uma ricota maravilhosa, né? Só que quando você tem uma situação igual essa, talvez você tenha uma ricota prensada ajuda, né? Mas eu não recomendo de forma alguma. Acredito que você consiga obter ricota muito boa sem ter que fazer esse processo de prensagem, né? Que não faz parte tradicionalmente da ricota, né? Mas essa questão dela estar melando pode ter relação também com o tempo entre o processo e o resfriamento. Gente, é impressionante, mas ricota é um queijo que não dá para você deixar ali. Ah, vou deixar a ricota esfriar para depois levar para a câmara fria. Esquece, isso não pode ser feito. Ricota terminou, ela está quente, você tem que levar para uma câmara fria. Sua câmara fria tem que ter capacidade ali de resfriar ela rapidamente. Qual que é a situação que acontece? A gente tem um produto com um teor de umidade muito elevado, com um pH muito elevado, que é na faixa ali de 6, 6,40 ali. Ou seja, um nutriente excelente para o desenvolvimento de qualquer bactéria. Então, se você deixa essa ricota, por mais que ela está quente, mas ela começa a esfriar, e você deixa ela em temperatura ambiente, a chance dela contaminar com bactérias patogênicas, e assim, principalmente bolores e leveduras, porque bolores e leveduras não dependem de contato. Isso é interessante, né? Quando a gente fala de coliformes, a gente depende de contato, mas bolores e leveduras não, né? São micro-organismos esporulados. Então, esses esporos eles podem se espalhar aí pela fábrica, sair lá de uma área de embalagem, lá de uma área de produção de outro tipo de queijo e está contaminando ali a sua ricota. E com isso você leva para a câmara fria tardiamente, já começou a desenvolver e o resultado vai ser esse aí. Ela vai melar. Muitas vezes pode chegar até a estufar a embalagem. Se for embalagem a vácuo, você vai perceber que alguns podem estar começando até a estufar, né? Se for esse o problema.
que a gente pode ter outras causas. Mas na maioria dos casos que eu vejo aí de ricota com esse tipo de problema, está relacionado a essa situação. Beleza, respondido, é isso aí. Então vamos Vamos lá lá. para o segundo erro aí. Vamos lá, o segundo erro tá aí. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui agora. No caso do queijo frescal, pessoal, o segundo erro está na escolha da embalagem. Por que eu estou falando isso? Embalar queijo frescal e não ser a vácuo já tornou o seu queijo mais complicado. Já levou o seu queijo para um patamar de dificuldade de controle muito maior. É até um caso engraçado, que tem algumas pessoas que chegam a relatar, mas com queijo, a vaca é mais difícil, eu tenho mais problemas. Eu te garanto que é muito menos problema do que você ter uma embalagem que não é a vaca. Né? A gente tem embalagem aí de queijo frescal que o pessoal costuma colocar no clipe, às vezes até amarrada mesmo na mão. Né? Isso traz uma dificuldade de controle do queijo extrema, extrema. Né? Por quê? Porque a gente está permitindo ali, né, o contato com o meio externo. E esse meio externo pode provocar muitas alterações no nosso queijo. Muitas. E principalmente alterações decorrentes de contaminação microbiológica. Né? Seja por qualquer grupo de bactérias, seja bolores e leveduras, como a gente já comentou aqui, seja por coliformes. Né? Então, assim, a proteção de uma embalagem a vácuo é muito maior. Por que é maior? Só para vocês terem uma ideia. Bolores e leveduras são um grupo de micro-organismos que eles necessitam de oxigênio para se desenvolver. Necessitam. Então, se não tiver oxigênio, eles não vão se desenvolver. Né? Então, ou seja, se você já embala o seu queijo a vácuo, você já diminui drasticamente ali o oxigênio disponível ali naquele produto, consequentemente diminui as probabilidades de contaminação. Ah, mas se você falou que eles precisam, por que você está falando que diminui probabilidade? Porque a gente ainda tem chance ainda de ter problema com a embalagem. Né? Tem um detalhe, Luiz, aí eu gosto de falar, esse é detalhe mesmo que o pessoal não percebe. Quando a gente vai selar a vácuo, a selagem ela tem que ser perfeita. Aí, às vezes, o pessoal vai lá colocar lá na barra da seladora, dobra a embalagem e acha que aqui não tem problema, porque sela de qualquer jeito. E realmente, sela de qualquer jeito. Vai permitir microcanais ali de passagem de ar. Consequentemente, às vezes o cara continua falando, não, mas eu embalo a vaca e meu queijo mesmo assim tem problema, que está dando bolores e leveduras e tal. Provavelmente o erro está nesse processo de embalagem. Não foi observado esse detalhe. Né? A embalagem tem que estar 100% selada ali, sem nenhum tipo de dobra. Inclusive as dobras naturais, né? Que às vezes vem lá na lateral e o pessoal acaba dobrando mais ainda, causando esse tipo de micropassagem que vai gerar problema no seu produto. Então, assim, bolores e leveduras, eles provocam uma fermentação alcoólica mesmo, né? E produz aí esse tipo de situação que às vezes mela, igual a gente comentou aí, com essa questão da ricota, acontece a mesma coisa. Né? Então, a embalagem recomendada, sim, é uma embalagem a vácuo. Indiscutivelmente, ela é mais recomendável. Né? E hoje a gente vê até algumas alternativas muito interessantes para a embalagem de queijo frescal, que é o uso de um pote. Sim. Embalagem a vácuo e pote, como se fosse uma embalagem primária e uma embalagem secundária. E por que o uso do pote? O uso do pote não tem relação com proteção microbiológica, não. Mas tem uma relação interessantíssima de proteção da estrutura do queijo. Né? A gente o pessoal costuma reclamar muito de devolução de queijo frescal amassado. Às vezes o queijo está novo, o queijo tem menos de uma semana, retornou porque está amassado. Excesso de empilhamento de queijo no ponto de venda. E isso provoca devolução. Então, às vezes o pessoal pensa assim, mas eu colocar num pote vai encarecer minha embalagem, eu não posso encarecer. Mas faz uma relação de custo-benefício. Quanto que você tem de retorno de queijo amassado? E se você colocar um pote, quanto que praticamente zera esse tipo de problema? Porque o pote é resistente, você pode empilhar um em cima do outro. É claro que não vai colocar 10 potes um em cima do outro, mas já
sem o pote, 3 queijos um em cima do outro, o de baixo já está completamente amassado, né? Então, faz toda a diferença. Então, esse eu considero uma falha, esse uso de embalagem que não seja a vácuo, porque ele traz muito mais chances do seu queijo contaminar e, com isso, a gente tem muita devolução. Isso é péssimo para quem quer ter um laticínio lucrativo. É isso aí. A Adriana colocou aqui para a gente que aprendeu muito com a gente e ajudou muito ela. A Thalita está compartilhando aqui para a gente que o queijo frescal dela estava com média de 9 e ela acabou de entender por quê. Já encontrei Thalita, meu erro. Se você estivesse fazendo mussarela, eu ia falar que você estava rendimento excelente, mas queijo frescal, infelizmente, rendimento não está legal, não. Mas ela falou que já encontrou o erro aqui, que é com relação ao corte e à mexedura. Ah, difícil. Realmente isso aí interfere demais. Tanto que eu escolhi aqui como primeiro, porque não é um caso somente seu, não, viu, Thalita? A gente observa isso aí em várias consultorias que a gente faz, desse tipo de situação acontecer. Né? De fazer sem esse controle que a gente citou aqui, e o resultado é esse que você está tendo. Perda de rendimento. Ela falou aqui que é incrível como os detalhes fazem diferença, e realmente, Thalita, os detalhes fazem muita diferença. E sobre o curso, ela acabou de perguntar aqui se a gente tem algum curso. Pessoal, semana que vem vai ter uma surpresa especial aí para todos que participarem desses nossos conteúdos aí na semana que vem. A gente vai abrir, sim, uma nova turma do nosso curso Laticínio Lucrativo. Então, fica atento aí, Thalita. Isso aí. É bem interessante, é coisa muito boa, viu? Quem fez até agora não se arrependeu. A própria Adriana aí que acompanha a gente, ela pode falar aí sobre o retorno que ela já teve lá na fábrica, porque, como ela mesmo menciona, a gente já conseguiu ajudar muito ela aí na produção. Que bom, lá, que bom, pessoal. É isso aí que incentiva a gente a estar fazendo esse tipo de trabalho aqui. É muito legal mesmo isso aí. Ela, Thalita, colocou aqui pra gente: quero qualidade do meu produto, o conhecimento que vocês têm é top, gostaria muito de ter acesso a esse conhecimento todo. Se puder me dar uma direção, sou imensamente grata. Thalita, cola na gente aí que nós literalmente vamos pegar você pela mão, viu? É o que a gente sempre fala aqui, vamos pegar você pela mão e vai conseguir ajeitar seu negócio aí. Beleza? Isso aí. É um compromisso nosso. Então vai acompanhando a gente, participa aí da nossa semana do Laticínio Lucrativo, que tenho certeza que vai ser muito bom. Sem dúvida. Ed, vamos lá? O pessoal está mandando para mim, que eu estou lendo aqui do lado, porque o Instagram, mais uma vez, travou. Travou. Normal. Mas vamos lá, vamos para o terceiro, que o tempo está bem Vamos lá simples. para o terceiro aqui. Vamos para o terceiro aqui e depois eu quero voltar, que tem uma pergunta aí, né, com relação àquela questão da ricota. Eu vou complementar aqui, porque ele está perguntando aqui, ó, de onde que está vindo a contaminação. Ele falou que a ricota dele é prensada, né, e está perguntando se pode ter a ver com soro. E concluiu aquilo que a gente falou, que às vezes estufa mesmo. E é a conclusão mesmo, né, vai estufar. O que acontece? Esse tipo de contaminação, principalmente se for bolores e leveduras, ela tem causas diversas. E ele está presente em qualquer lugar da fábrica. É bolor mesmo, é ponto de mofo que você observa em qualquer lugar da fábrica, com certeza vai interferir no seu resultado. Né? Então, assim, a gente manter uma higiene das instalações com relação a bolores e leveduras é muito importante. E um detalhe aí é quando a gente tem algum tipo, né, de abertura da área externa para a área interna. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com janelas. Às vezes janelas mal posicionadas podem permitir a entrada, né, de ar, e principalmente ar contaminado, que vem de algum lugar muito próximo, contaminado. Então isso é importante a gente tomar cuidado. E se tem algum sistema de filtro, né, de ar para dentro da fábrica, esse filtro tem que ser mantido em condições de higiene muito bem apuradas. Senão, ao invés de ser um filtro de ar, ele vai ser um contaminador de ar. E com isso vai trazer muito problema para você. E com relação ao soro, o que acontece? Soro é um problema sempre. Né? Tanto que assim, a recomendação hoje é que nem se use mais tanque aberto para a produção de ricota. Né? De se utilizar a ricoteira, justamente para você conter ali o soro num lugar mais fechado. Inclusive o Wilson pode até falar melhor, né, Wilson? Nem aprovar projeto mais
de produção de ricota ao lado da produção de queijo, pode mais. Não, tem que ser local independente. E se for por parte do Ministério, o indicado que seja ricoteiro, igual você falou aí agora. Ricoteiro. E isso tudo tem justificativa, gente. É realmente para evitar, né, esse risco de contaminação que o soro traz, né? E não é contaminação de bolos e leveduras e nem de coliformes, é contaminação com vírusinhos que ataca aí nossos produtos, que são os bacteriófagos. Eles sim causam muito problemas, não na ricota, mas principalmente nos queijos. Tá bom? Vamos lá para o terceiro? Vamos ter um terceiro aí, então. O terceiro, como eu já tinha iniciado ali falando com vocês sobre a questão umidade. Então, o terceiro ponto de erro que a gente enxerga muito nas produções é excesso de umidade no queijo Minas Frescal. Como ele tem mínimo de 55% decretado ali na legislação, o pessoal entende que não, dá para fazer com mais, dá para fazer. Outro dia eu recebi aqui uma mensagem, eu não me lembro se foi numa live ou se foi uma pessoa que entrou em contato direto com a gente, falando que estava fazendo um queijo com 77% de umidade. E ela estava perguntando por que o queijo dela estava dessorando. É uma situação lógica, né? A proteína, né, a caseína, que é a matéria base da produção do queijo, ela consegue reter gordura, consegue reter água, né, e os outros componentes do leite até determinado ponto. Se você exagerar, ela vai reter inicialmente e aos poucos ela vai liberando. Então essa água vai ser totalmente liberada. Então parece ser um bom negócio a gente ter um teor de umidade mais elevado, porque assim, vamos considerar que eu faço queijo com 58% de umidade e você faz com 60%. Se a gente for considerar só o que está saindo da fábrica, você está ganhando 2% de peso real de queijo em cima daquilo que eu produzo. É uma diferença significativa. Só que se a gente for considerar o quanto que você tem de problema por retorno desse queijo, provavelmente o meu retorno é menor. Porque o meu queijo vai ser mais estável, né? E o seu queijo com excesso de umidade, ele vai ter muito problema, expulsão de soro mesmo, exudação de soro mesmo. E com isso, parece que o queijo está até nadando no soro ali na embalagem, começa a ter muita devolução, e isso é extremamente prejudicial. Então, antes a gente ter um rendimento menor, mais controlado, dentro de uma faixa aceitável, né? E não ter esse problema de muita devolução. Então, é o ideal a gente tomar esse cuidado, porque traz muito problema. Além de tudo, excesso de umidade contribui para uma maior facilidade de contaminação do produto, contribui para uma situação gravíssima para a produção de queijo Minas Frescal, que é a do queijo dar aquele... começar a ficar um pouco pastoso, né? Com pouco tempo o queijo está pastoso. Aí eu falo assim, não, mas o que aconteceu com esse queijo? Quanto maior o teor de umidade, maior também aquele processo de proteólise. E nesse queijo ele é intenso, porque a gente tem alto teor de umidade, né? E tem também baixo teor de sal. Quanto menor o teor de sal, maior o processo de proteólise no caso do queijo. E com isso o queijo fica pastoso. O queijo daí com 5, 7 dias, você já começa a observar que o queijo não tem aquela aparência de queijo fresco mais. Está parecendo um queijo que já está maturando já. Né? Isso é justamente quando a gente exagera nesse teor de umidade, a gente contribui para esse defeito também. Então tá aí esses 3 defeitos aí que... Defeitos não, né? Esses 3 erros do processo de fabricação que causam defeitos que a gente precisa corrigir. Isso vai tornar o nosso laticínio lucrativo, com certeza. A Adriana está perguntando aqui, vocês dão um curso de queijo? Adriana, fica atenta, você já se inscreveu aí na Semana do Laticínio Lucrativo, que vai ser dia 25, 27 e 29? Se não tiver se inscrevido, se inscreve lá, que nessa semana que vem a gente vai ter esse evento e também a gente vai ter uma super oportunidade aí para ter acesso aos nossos cursos. A gente tem sim todos os cursos de queijos tradicionais, tá? Sim. Onde é bem detalhado, numa live aqui a gente não passa nem 10% do que tem nesse conteúdo. É bem detalhado e também tem acesso a uma comunidade exclusiva. Então, assim, não vou dar mais detalhes, acompanhe o nosso evento da semana que vem, fica atenta,
que sim, tem muita coisa boa Isso. vindo por aí, beleza? É isso E aí. para finalizar aqui, não sei se tem mais alguma pergunta, para mim que apareceu só uma questão do Alisson aqui, o Mineirinho do Queijo, ele falando sobre ricoteira não dá Hum. rendimento, é mito ou verdade? Mito. É mito esse negócio de ricoteiro não dá rendimento. É só se não estiver sendo bem utilizado, ou é aquele tipo de ricoteiro que a gente sempre fala, né? Aqueles engenheiros de bar, né? Que, não, eles falam que esse trem aqui dá certo, eu vou fazer isso aqui como ricoteiro e vender isso como ricoteiro. Funciona assim. E funciona bem. Mas fique atento. Não compra ricoteiro de qualquer fabricante, não. Procure um fabricante idôneo, que tem um engenheiro que conhece. Normalmente, algumas fábricas, né, de construção de equipamentos tem inclusive técnico de laticínio lá dentro, Sim. né, para o cara entender do Para processo, testar um processo. testar, passar para eles o que é importante, tudo. Então, assim, conheça equipamentos aí que realmente são muito bons no mercado e essa questão de rendimento, não tem essa interferência, não. Só se a ricoteira é muito ruim, foi muito mal projetada. Mas funciona bem, sim. Dá rendimento tranquilo. O que o Éder está falando aí, Mineirinho, pessoal, eu sempre estou falando isso aqui. Muito atento com relação ao que vocês vão colocar dentro da indústria de vocês. Nós já vimos Lógico. N tipos de equipamento diferente. E eu cito o exemplo aqui de um caso, de uma queijomate, onde Pessoal, quando você faz uma cotação de um equipamento, vou dar um exemplo a queijomate, não sei qual que é o preço, vamos colocar que ela custa hoje 130, 140 mil reais. É. E existe uma queijomate 5 mil litros. E existe um outro fabricante que está oferecendo esse equipamento por 50%, 60% do valor de um que você já sabe que é bom, né, uma fabricante que você já sabe que é bom. Fique atento. Geralmente são esses aventureiros que a gente está falando aí agora. É um funcionário, outro que saiu daquela fábrica e já acha que sabe tudo sobre o equipamento, vai desenvolver o equipamento. Vamos colocar assim, um equipamento meia boca. Eu Sim. e o Éder já se deparamos com o queijomate que literalmente era um tanque de expansão. O cara Só pegou tinha um uma tanque de lira, expansão, né? Só tinha uma pegou um lira tanque no de meio. expansão, colocou uma lira no meio e falou que era um queijomate. Então, assim, e a lira era de nylon ainda, né? É de nada. Então, assim, Totalmente mal pessoal, feito. totalmente mal feito. Pessoal, a pessoa que desenvolveu o queijomate achou que sabia fazer e não sabia. Então, sim, tem uma engenharia tanto para equipamento quanto para insumos. Tem toda uma engenharia envolvida nisso. E se vocês querem produto final de qualidade, é imprescindível que tenha equipamento de qualidade e que tenha insumo de qualidade. Mas isso é muito caro. Você tem que pensar onde é que você quer chegar. Você quer fazer um produto meia boca, tá tudo certo. Compra um equipamento meia boca, compra um insumo meia boca, você vai fazer um produto meia boca e vai ter um retorno meia boca também. Agora, Não quer pode ter querer qualidade, retorno. quer ter qualidade, quer ter precisão, quer ter retorno, quer que a coisa funcione, tem que pagar o preço. Sem dúvida. É ou não é essa? É isso aí. É isso aí. É difícil a gente falar isso, né? Porque às vezes a pessoa vai, isso tá falando assim, porque. Não, nós estamos falando da realidade, daquilo que a gente vê. Por mais de 20 anos aí que a gente tem de experiência aí, a gente vê isso. E quem vai se destacar no mercado, quem é que está se destacando, está preocupado com isso. Esses outros Justamente. estão Isso sim. preocupados, né? Esses outros estão preocupados aí, porque não, eu não vou conseguir pagar o leite amanhã, vou ter que vender o queijo aqui. Ah, faz uma promoção aí para fazer dinheiro aí para pagar o leite amanhã. Não pode, não dá. E isso a gente está falando aqui com bastante propriedade. Isso eu posso afirmar que a gente está falando bastante propriedade, porque a gente já teve contato com a indústria de 1.000 litros de leite, Sim. com a indústria de 500 mil litros de leite. Eu mesmo já fiz projeto para ambas as indústrias, desde esse patamar que eu estou falando. O Éder já atendeu também. E para a gente é muito discrepante quem trabalha organizado de quem trabalha desorganizado, quem preocupa com qualidade, quem não preocupa. Então, às vezes a gente entra num lotinho de 5 mil litros de leite que é impecável, totalmente voltado para uma produção de precisão, com bons equipamentos, com bons insumos, com bons funcionários que trabalham dedicados, têm um acompanhamento presencial de uma consultoria nossa ou de outras empresas também que são excelentes. Sim. E você vê que a pessoa sempre tem retorno, ela nunca está eufórica, apertada, querendo vender o queijo a qualquer preço. E a gente já entrou em laticínio aí de 30, 40, 50 mil de leite que está vendendo o queijo a qualquer preço, porque não está se atentando a isso.
Então, assim, é igual eu falei no início aqui. Tem coisa que se a gente pudesse abrir a cabeça e colocar lá dentro da pessoa, da cabeça da pessoa, para mostrar para ela onde é que ela está perdendo, a gente fazia. Mas isso não é possível. É. Primeiro, a pessoa tem que querer fazer a mudança. E é isso que a gente está propondo aqui agora. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Pessoal, acho Muito que bom. a gente falou muita coisa, estendemos demais. Mais uma vez, Semana do Laticínio Lucrativo, a semana que vem, dia 25, 27 e 29. Não deixem de se inscrever. O link está na bio. Se não conseguir, se por algum motivo não conseguir se inscrever, vai lá, tenta se inscrever pelo site. Mesmo assim, se não conseguiu, me manda um direct para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar a fazer isso. Outra coisa que eu queria salientar aqui é o seguinte: a gente tem 3 redes sociais: a Educ Projetos, a Educ Produtos, que é a que o Éder usa, que vai estar mais voltado para produtos, e tem o oficial da Consulac. Consulac. Exatamente. Então, sim, tem muita gente que está participando das lives que talvez não está inscrito nessas redes. Entra lá e se inscreve lá, beleza? Isso eu acho aí, que esses pessoal. são os recados que eu tinha. É isso aí, pessoal. Aqui, infelizmente tem algumas perguntas aí, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Pode deixar, a gente vai sempre estar colaborando com vocês aí. O pessoal do suporte está aí dando uma olhada aí nas perguntas que a gente não conseguiu responder nessa live. A gente tem lives aí essa semana e na semana passada a gente fez live todos os dias, né, Luiz? Exatamente. E numa frequência aí de no mínimo 2 lives por semana a gente tem. Então semana que vem a gente volta a fazer 2 e a gente pode escolher algumas perguntas aí que ficarem abertas para responder nas próximas lives. Forte abraço aí, a todos, pessoal. Obrigado pela participação e até a próxima. Muito bom, pessoal. Obrigado a vocês. Aguardo vocês aí na terça-feira que vem para mais uma live da Consulac. Valeu, Soel. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.